Olá, está começando mais um Viver Ciência, mostrando conhecimento científico a serviço do desenvolvimento social. Como a ciência pode ajudar a integrar os países do Mercosul? Um estudo da UFG busca alternativas para essa integração da educação voltada para a formação de professores das línguas portuguesa e espanhola. Para falar sobre este assunto, estão aqui com a gente a professora Lúcia Helena Mendonça de Lima e Cleidmar Aparecida Mendonça e Silva, professoras da Faculdade de Letras. Seja bem-vinda. Olá, Bruno, como vai? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Prazer é nosso estar aqui. Relações interculturais no ensino e formação de professores de espanhol e português do âmbito do Mercosul. Cidadania, identidade e representações sociais no processo de integração educativa. Este é o nome da pesquisa que vamos abordar hoje no Viver Ciência. Confira na reportagem. A parceria é com a Universidade de Córdoba, Universidade Nacional de Córdoba da Argentina. 5 intercambistas do curso de espanhol aqui da UFG vão para a UNC, Universidade Nacional de Córdoba, e 2 professores podem ficar de 1 semana a 1 mês, 2 vezes por ano, 2 professores vão à UNC. E, além disso, o terceiro eixo seria uma pesquisa que nós desenvolvemos em colaboração. A pesquisa fez um levantamento dos conceitos e até preconceitos que os alunos participantes têm em relação aos países da América do Sul. A partir disso, o intercâmbio auxilia na descoberta das realidades socioculturais em que vivem as nações de fala espanhola. Alunos participantes, enquanto futuros professores de português e de espanhol, o que eles podem fazer para relativizar as suas próprias representações negativas e de que maneira que eles poderiam trabalhar esses assuntos com relação ao Mercosul, aos cidadãos do Mercosul. Mas vamos saber nas ruas o que algumas pessoas sabem sobre o Mercosul. Eu não lembro muita coisa exatamente, porque eu estou tendo um momento de provas na faculdade, não estou nada, mas eu lembro mesmo que é um programa político de comum acordo de alguns países aqui da América do Sul. Basicamente é isso, eu não lembro de muita coisa. O Mercosul, primeiramente, é um bloco econômico aqui da América Latina, onde a maior parte dos países, né, desse continente estão dentro, e que é um acordo de livre comércio, por enquanto só comércio, né? A ideologia do Mercosul, o surgimento desse tipo de bloco, ele tem como base fugir do imperialismo dos países mais ricos, que, por exemplo, os Estados Unidos, né, no caso, que os Estados Unidos queriam constituir com a ALCA, era uma espécie de Mercosul. Mas, de uma forma ou de outra, países que são economicamente mais poderosos, no caso do Mercosul, acho que o Brasil é o que executa mais esse papel. O Mercosul tem 5 integrantes: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Um dos objetivos do projeto é familiarizar os alunos à cultura destes países. Outra ação é formar professores com capacidade de ministrar aulas de língua espanhola com a formação de uma cidadania sul-americana, já que o Brasil também faz parte do mesmo bloco econômico. Em 2010, foi criado o Estatuto com a função de incentivar os países do Mercosul a compreenderem melhor suas características comuns. O Brasil é um dos países líderes do Mercosul. Nós somos vizinhos, né, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, que formam parte do Mercosul. Portanto, nós deveríamos, né, focar, né, culturas e as variedades linguísticas desses países do Mercosul. E a gente começa a partir de agora o nosso bate-papo aqui no estúdio. Professoras, eu quero saber de vocês quais foram os resultados finais, né, na hora de detectar as representações que os graduandos de letras espanhol da UFG têm do Mercosul e dos cidadãos dos países que o compõem. Você pode falar para a gente? Os participantes, né, alunos da graduação em Letras Espanhol e Letras Português, responderam a 2 questionários e as respostas fecharam somente na representação do Mercosul como sendo um bloco econômico.
né? Eles demonstraram que desconhecem o Mercosul social, educativo, cultural, e todos eles foram unânimes em demonstrar que conhece somente o Mercosul como um bloco econômico, e a fonte dessa informação são as mídias tradicionais, como a televisão e os jornais. Como a pesquisa, o projeto, lida com esse tipo de situação em que os alunos ainda não conhecem esse contexto? Nós percebemos que essas informações advindas da grande mídia, principalmente a televisão, os jornais impressos, algumas informações presentes nos livros didáticos, era necessário que fizéssemos um trabalho como formadoras de professores. Então começamos a realizar esta pesquisa, em sala de aula começamos a sensibilizar os nossos alunos, os nossos colegas professores, realizamos uma pesquisa com professores também da rede pública, no ensino médio, para que a gente soubesse como é que é esse contato do professor com o aluno com relação ao Mercosul, se para ele também se reduziria a um bloco econômico. E a nossa constatação foi também os professores de ensino médio têm essa visão de que o Mercosul é apenas uma questão econômica. Então, o nosso trabalho também se expande por meio dos nossos estagiários, levando, então, essa sensibilização para que nós temos também aspectos culturais, educativos e sociais envolvidos no Mercosul. Professora Lucilena, a senhora falou no vídeo, ainda há pouco, sobre uma sobreposição da cultura espanhola em relação à latino-americana. O que a senhora atribuiria, então, a essa sobreposição? Como é que acontece isso? Até hoje, nós temos uma concentração de materiais didáticos, livros didáticos, até revistas que saem para ser usadas como materiais didáticos, produzidas na Espanha, por autores espanhóis. Participe do programa Viver Ciência, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook. Acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender então as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar a sociedade. Continue conosco, não saia daí. A ciência é viva quando ela influencia diretamente no desenvolvimento do ser humano e da sociedade. O Viver Ciência está de volta com as professoras Lucilena Mendonça de Lima, que é doutora em Filologia Hispânica, pós-doutora em Linguística Aplicada sobre o ensino de português como língua estrangeira, e Cleidmar Aparecida, doutora em Letras e Linguística pela UFG. Estamos falando sobre um estudo da UFG que investiga relações interculturais do ensino e formação de professores de espanhol e português no âmbito do Mercosul. Vamos entender um pouco mais como esta pesquisa pode ajudar a sociedade. Não tinha espanhol ainda aqui no Brasil, né? Na rede pública não tinha. É novo. O espanhol tem aqui. Nós estamos com 16, 17 anos só a língua espanhola. Então não tínhamos aqui a graduação, né? A licenciatura. Nesta turma do ensino médio na rede estadual, vale de tudo para aprender a língua espanhola. Ouvir música também. Estábamos tan mal, teníamos algo real, pero de pronto todo nos cambió. Quando você pergunta na sala de aula o que ele vai ser, ele nunca vai escolher uma licenciatura. Ele às vezes, eu me sinto às vezes responsável por esse aluno, porque muitos podem ser. Hoje mesmo eu ouvi falando, eu vou ser professora de espanhol. Porque às vezes ela tem uma afinidade com a professora ou com a língua espanhola. Ou também por um parente que mora fora, né? E tudo isso vai influenciar essa opção por ele. Mas assim, perguntar, nenhum opta pela língua estrangeira. Mas isso está mudando. No Enem, por exemplo, a maioria dos candidatos opta por espanhol e alguns deles acabam se tornando professores da língua. Eu tive a oportunidade de morar fora. Eu morei no México 2 anos, aprendi a língua e isso me motivou também a voltar para a faculdade. Eu acho muito importante fazer um intercâmbio. Eu acho que o professor se reafirma mais, né? Como profissional, ele vai buscar outras alternativas, né? E isso vai motivá-lo a seguir na carreira.
Eu acho, assim, fundamental esse intercâmbio. Acima das limitações técnicas da rede pública brasileira está a força de vontade dos profissionais da educação que lecionam espanhol. Eu gosto muito de estar na sala de aula. Hoje ainda falei com os meus, estava com saudades de vocês. Estar aqui é um prazer, estar na sala. E os alunos motivam. Eu tento trabalhar muito assim, uma forma liberal. Às vezes até eu comprometo a disciplina da sala. Porque os alunos, eles têm que participar. Se eu chego e falo, buenos dias. Aí, quando o aluno fala, buenos dias, professora, eu já estou pontuando esse aluno. Eu já o gratifico. Olha, um pontinho para você. Porque é difícil trabalhar. Nós não temos tantos recursos. Bem, eu quero saber de vocês duas, o quanto, de que maneira, na verdade, vocês acreditam que a Letras da UFG, em maior escala Goiás e Brasil, elas ganham com essa parceria através dessa parceria mesmo com a Universidade Nacional de Córdoba? Olha, esse programa de parcerias, ele está ocorrendo com outras universidades também. A CAPES, ao lançar o edital no segundo semestre de 2010, não somente a Faculdade de Letras da UFG ganhou financiamento, mas também as universidades federais de Curitiba, do Pernambuco, de São Carlos e a Unicinos. Então, nós acreditamos que a pesquisas, ao serem realizadas pesquisas nessas 5 universidades, incluindo a UFG, nós vamos dar visibilidade ao tema, porque nós percebemos que a América Latina, ao se falar de América Latina e Mercosul, esses são 2 temas marginalizados, quase que invisíveis tanto para professores quanto para alunos dos cursos de letras espanhol no âmbito do Brasil e até mesmo, no nosso caso, como nós estamos trabalhando com a Universidade Nacional de Córdoba, para os colegas da Universidade de Córdoba. Como Faculdade de Letras, nós consideramos a pesquisa extremamente importante, o projeto de intercâmbio, porque nós damos oportunidade aos nossos estudantes que, sem esse financiamento da CAPES, não teriam condições de fazer essa viagem, de passar um ano fora, morando, estudando, tendo as suas despesas pagas. E às vezes, as visões estereotipadas que esses estudantes tinham antes da viagem vão sofrendo modificações, com certeza, nesse processo de imersão. Já foram identificadas, professora, ações para melhorar a formação de professores de língua espanhola? Olha, algo que nós desde sempre sentimos a necessidade e agora com mais ênfase é discutir com os alunos sobre as culturas dos países de língua espanhola aqui vizinhos do Brasil. Todas nós professoras incluímos esses conteúdos com mais ênfase para que a formação das professoras seja mais ampla do ponto de vista da competência sociocultural delas. E ao estudarmos, ao refletirmos sobre os países latino-americanos que estão aqui ao nosso redor, que fazem parte do Mercosul e da Unasul, é uma maneira de nos sentirmos incluídos. Outro detalhe é a questão da elaboração de materiais, por exemplo, pilotar materiais que tragam essa América Latina, o Mercosul, nos âmbitos cultural, social e educativo para a discussão. O projeto resultou em um seminário no ano passado, este ano também, e eu queria saber, em relação a esse livro que foi lançado, que falasse um pouco a respeito destes 2 eventos. Então, nós temos as missões de trabalho. No ano passado, em fevereiro, a professora Lucelena, como coordenadora do projeto, ela esteve em Córdoba, participou de reuniões com a equipe de lá, participou de evento. A professora Patrícia Roberta, que também compõe a equipe, juntamente com a professora Tânia Rezende. A professora Patrícia esteve em julho do ano passado, ela ofereceu palestra, inclusive mostrando como é que a Faculdade de Letras organiza sua matriz curricular, como é que nós trabalhamos com núcleo livre, com disciplinas do tronco comum, optativas, de que forma nós então lidamos com essa parte do currículo. Eu estive este ano, em abril deste ano, e nós nos encontramos como membros da equipe
num evento que teve em Buenos Aires. Esse livro já é fruto do seminário, professora? Bom, esse livro, A Invisibilidade da América Latina no Ensino de Espanhol... Mostra aqui pra gente, ó. Pode falar. A Invisibilidade da América Latina no Ensino de Espanhol é um primeiro livro, né? Nós podemos dizer assim, de uma trilogia que nós estamos organizando. O segundo, esse livro, ele mostra pesquisas realizadas por vários professores aqui do Centro-Oeste. Temos professores da Federal do Mato Grosso do Sul, né? E a minha. Pesquisas nas quais se mostra que realmente a concepção de América Latina para os brasileiros, ela ainda é muito desconhecida, vamos dizer assim, está povoada de estereótipos e representações negativas, tanto que nós brasileiros não nos sentimos americanos. Ok, daqui a pouco a gente vai continuar com esse bate-papo, tá bom? Daqui a pouquinho o Viver Ciência volta com as nossas entrevistadas que vão responder perguntas, desta vez com a participação de uma especialista. Continue com a gente, não saia daí, esse é o Viver Ciência. A serviço de quem está a ciência? Esta é uma pergunta fundamental para o pesquisador, principalmente aquele que entra na Universidade Federal. Nós estamos produzindo conhecimento para quem? Para a maioria da população? Para os grupos econômicos, para a humanidade. Então, o compromisso do pesquisador, principalmente do pesquisador de instituição pública, é o de produzir conhecimento para a humanidade, para a sociedade como um todo, para o desenvolvimento da qualidade de vida, para a diminuição das desigualdades sociais. Apesar disso, a maioria do conhecimento que se produz é apropriado e este conhecimento apropriado vai gerar patentes, vai gerar registros e essas patentes e registros podem gerar produtos e processos que podem, por sua vez, gerar riqueza, gerar acumulação de royalties ou acumulação de capital. A universidade, quando define o que vai pesquisar, ela tem que definir a partir de valores, de um conhecimento da sociedade e de um compromisso ético com aqueles que pagam o salário dos pesquisadores. O pesquisador público está a serviço da sociedade. Então, a ciência produzida na universidade deve e deveria estar a serviço da sociedade que financia essa pesquisa. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que busca fortalecer as relações entre os países membros do Mercosul por meio de ensino das línguas portuguesa e espanhola. Quem vai fazer perguntas agora é uma especialista, Cleide Araújo Machado, professora de espanhol do Instituto Federal de Goiás. Nós sabemos que, eventualmente, os discentes trazem consigo conhecimento de mundo que vai sendo construído durante a vida. Quando, na academia, nós vamos discutir esses conceitos de cidadania, identidade e representações, em que pontos mais divergem esses conceitos trazidos pelos alunos e os conceitos trabalhados na academia? Ok, professora. O que nós temos percebido é que os alunos que participam de uma forma mais frequente da pesquisa, respondendo questionários, fazendo as práticas como componente curricular, como nós realizamos na Letras, que são mini pesquisas, né, ao ir para as escolas, ao descobrir, né, as novas culturas, eles se abrem de uma forma mais... eles têm uma visão mais aberta de que ser professor de espanhol no Brasil também significa ensinar as variedades culturais e linguísticas dos países aqui da América Latina. Ok, vamos então a mais uma pergunta. De que maneira esses discentes demonstram a apropriação desses conceitos adquiridos na academia e
de que maneira eles conseguem fazer intervenções, ou a academia consegue fazer intervenções para que se chegue a esse conceito considerado adequado. Ok, professora. O que nós procuramos fazer com a nossa pesquisa é trazer a discussão sobre o que seria uma identidade regional ou uma identidade mercosulina, um conceito que o Lula defendeu quando ele fez o seu discurso final como presidente, e também a questão de o que significa ser cidadão do Mercosul. Nós temos um documento importante, que é o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que vai dizer justamente dos direitos que nós temos como componentes dos países que integram o Mercosul. E as representações, então, elas ficam ainda no nível dos estereótipos, das falsas imagens. E aí o que nós procuramos fazer ao longo das nossas aulas, com a nossa pesquisa, é levar essa discussão. Então, nós temos, para além da questão econômica, esses aspectos que nós já comentamos aqui. A questão cultural, econômica, social, a questão cultural, identitária, social. Então, é importante que nós mostremos isso também, para que a nossa pesquisa e o projeto de intercâmbio ganhem relevância. Quero agradecer a participação da Cleide Machado. Como é possível fazer pesquisa a partir da graduação durante o curso de Letras da UFG? É o que vamos saber agora com o quadro Caminhos da Ciência. O que ele tem que estar atento, o aluno da graduação, é aos prazos dos lançamentos dos editais da PRPPG e, antes disso, estar atento aos projetos de pesquisa dos docentes da graduação, que são também da pós-graduação, para ver o que ele tem interesse em pesquisar. Aqui na Letras nós temos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Os cursos de pós-graduação lato sensu, eles não estão vinculados ao programa de pós-graduação em Letras e Linguística. Aqui no programa nós só trabalhamos com os cursos stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Temos duas grandes áreas de pesquisa, de investigação: estudos literários e estudos linguísticos. Na grande área de concentração de estudos linguísticos, a primeira linha de pesquisa que o programa atua é dentro da descrição de línguas. E dentro dessa área, o aluno que esteja interessado em trabalhar com línguas indígenas, ele pode apresentar um projeto, porque aqui nós temos um grande interesse em desenvolver pesquisas dentro dessa área. A próxima linha de pesquisa da área de estudos linguísticos é ensino-aprendizagem de línguas. Nessa área de pesquisa, o aluno que esteja interessado em desenvolver pesquisas dentro de questões voltadas para a escola, como os professores estão formados, como os professores atuam em sala de aula, como a língua é ensinada, seja a língua materna ou a língua estrangeira, as consequências da forma como essa língua é trabalhada, como se dá o processo de aprendizagem dessa língua. Então, todas essas questões são investigadas por nosso grupo de pesquisa que atua nessa linha de pesquisa aqui no nosso programa. Então a gente vai agora para os agradecimentos. Quero agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu faço esse agradecimento em nome da TV UFG e abro um espaço para considerações finais. Vou começar com a senhora. Com essa pesquisa, nós quisemos de alguma forma, começando com os nossos alunos de letras português, letras espanhol, a pensar, vamos dizer assim, o que significa ser um cidadão em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes nós não nos sentimos muito bem cidadãos brasileiros. Imagina sentir-se cidadão sul-americano. Nós acreditamos que depois de 2 anos discutindo com os alunos, né, o que é ser cidadão e ter uma identidade mais abrangente, que não seja somente a de brasileiro, a de goiano, que muitas vezes a gente pensa mais como goiano do que como brasileiro, ela é importante. Um professor de línguas, ele precisa, né, estar aberto para o novo, para as novas culturas, para as novas maneiras de falar os idiomas, nesse caso o espanhol.
Um aspecto que eu quero ressaltar, Bruno, é principalmente a questão de que o nosso aluno que ingressa na UFG agora na Faculdade de Letras já se interessa pela pesquisa, já tem vontade de participar do intercâmbio e desde o começo do curso ele quer saber como é que a pesquisa funciona, como é que ele faz para participar. Então a gente mobiliza o aluno também a ser pesquisador, a participar de um processo de imersão cultural. Ok, então este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos o conhecimento científico que ele está sim ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.